Olá, aluna! Olá, alunos! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Análise e Levantamento de Requisitos de Software. Entrando no novo módulo, nós falaremos um pouco sobre comunicação e colaboração. Temos a nossa primeira aula sobre técnicas de comunicação eficaz com os stakeholders. Bom, de forma bem resumida, nós já vimos em aulas anteriores até aqui que os stakeholders, de certa forma, eles são todas as partes interessadas ou envolvidas nos projetos, nos produtos, desde pessoas que são internas à nossa empresa, até mesmo fazem parte do cotidiano, do dia a dia do nosso time, como também partes interessadas em relação a patrocinadores, investidores, empresários e também os usuários finais. E, na minha opinião, é um dos stakeholders mais importantes, pois eles quem farão a utilização da ferramenta, do produto, das funcionalidades que serão desenvolvidas. E aí o que acontece? Existem técnicas de comunicação que, de certa forma, funcionam de maneira mais eficaz para os stakeholders. Principalmente porque dependendo do produto, dependendo do projeto, dependendo da ferramenta, dependendo do que vai ser entregue, as pessoas elas não vão ter o conhecimento devido, não vão ter a expertise técnica, o entendimento técnico, e é necessário saber se comunicar com essas pessoas de uma forma bem leve, bem descontraída, bem direta, que as pessoas consigam entender, que elas consigam absorver e que elas também consigam passar para a gente a partir dessa comunicação. Então aqui nós vamos explorar nesta aula algumas técnicas que são fundamentais para que você consiga utilizar em qualquer um desses stakeholders, seja stakeholders técnicos ou não, beleza? Então eu separei 10 tópicos aqui, nós vamos passar um a um. Então o primeiro é identificação dos stakeholders, ou seja, identifique os stakeholders. Por quê? Todas as partes interessadas relevantes para o projeto da organização e inclui pessoas que possuem interesse direto ou indireto. Ou seja, crie uma lista abrangente de todos os grupos de indivíduos envolvidos. Então, eu tenho um stakeholder que tem participação direta e indireta. Eu tenho um stakeholder que tem um impacto direto e indireto. Eu tenho de fazer uma lista para que eu tenha uma melhor organização e eu saiba quem é quem, tá bom? Então, crie uma lista abrangente de todos os grupos de envolvidos. Isso vai ser bastante importante para você facilitar a comunicação entre eles. Até porque se você precisar um exemplo, tá? Fazer uma entrevista, um brainstorm com pessoas que são mais técnicas, você tem uma lista dessas pessoas, você sabe quem chamá-las. Se você precisa de falar com pessoas que são especialistas no assunto, um exemplo, pessoas que trabalham diretamente com a logística e você precisa entender melhor o processo cotidiano, diário dessas pessoas. Você vai ter uma lista propícia para essas pessoas. E aí você até mesmo não vai precisar misturar essas pessoas, talvez de forma errônea ou indevida, quando você precisar escalar pessoas específicas. Então as listas elas vão ser fundamentais para isso. Então, por isso que existe a identificação dos stakeholders e as listas para as organizações desses stakeholders, tá bom? Segundo, compreenda as necessidades e interesses. Para se comunicar eficazmente, é crucial entender as necessidades, interesses e preocupações de cada grupo de stakeholder. Se envolve realização de pesquisas, reuniões e diálogos para coletar informações valiosas. Como eu já comentei, existem stakeholders que vão estar preocupados em valores, existem stakeholders que vão estar preocupados com entregas, existem stakeholders que vão estar preocupados com funcionalidade, existem stakeholders que vão estar preocupados com retirada de impeditivo ou diminuição da dor cotidiana. Então você tem que saber se comunicar e entender que cada stakeholder vai ter uma premissa, um interesse ou uma necessidade. Então você tem de necessariamente saber separar essas pessoas, saber separar cada necessidade e cada interesse de cada uma dessas pessoas para você melhor se comunicar com elas de forma mais eficaz. Então, necessário e premissa ter essa compreensão também. Terceiro, estabeleça os canais de comunicações adequados. O que são os canais de comunicação?
São os meios de conversação, de trocas de informações, e isso envolve, na maioria das vezes, principalmente no mundo cotidiano, a tecnologia. Então, escolha os canais de comunicação mais apropriados para cada grupo de stakeholders. Alguns podem preferir comunicação por e-mail, outros por meio de reuniões presenciais, redes sociais, reuniões remotas, relatórios periódicos ou outros meios. Então, adapte a sua abordagem de acordo com as preferências de cada parte interessada. Então, aqui, pessoal, a gente precisa entender que os stakeholders eles precisam saber e entender de tudo que está acontecendo, todas as premissas, mapeamentos, mudanças, entregas, cronogramas e etc. Só que o que acontece? Como o próprio texto menciona, algumas pessoas têm algumas preferências em específico. Você vai fazer um método para cada pessoa, um método para cada stakeholder? Não, porque aí quem vai ficar encavalado é você. Imagina você ter que mandar a mesma informação pelo WhatsApp, a mesma informação em um arquivo PDF, a mesma informação por e-mail, a mesma informação pelo Teams, a mesma informação por qualquer outro canal de comunicação. Então, assim, eu estou falando da mesma informação, só que enviando ela de forma separada e por canais diferentes, 5 vezes diferentes. Então, é necessário fazer um mapeamento e uma acordância com esses stakeholders, tá? Então, aqui, quando a gente fala de escolha dos canais de comunicação mais apropriados, não é que você vai decidir sozinho e vai falar, olha, eu vou mandar por aqui, então vocês têm de ter essa ferramenta. Não é bem por aí. Até se você tiver, assim, uma voz de mandato maior, você até pode fazer determinada exigência. Mas o mais adequado é que você, em meio a essas pessoas, a esses stakeholders, você na verdade entre em consenso com eles e tenha um entendimento e uma concordância, pelo menos com a maioria, talvez não vá ser todo mundo, mas uma concordância pelo menos com a maioria de qual meio é o mais viável. Se criar um grupo no WhatsApp com as pessoas vai ser bacana, se as pessoas elas vão conseguir misturar o número pessoal com o profissional, ou se a empresa que elas trabalham disponibiliza um número profissional para isso, se é possível, né, fazer esse meio de campo pelo WhatsApp, se tem a permissão de mandar mensagem por lá, se não, se todo mundo vai ter acesso a e-mail, etc. Então é mais uma acordância que acontece aqui, e aí com o entendimento, concordância da maioria, você escolhe canais de comunicação mais apropriados, tá bom? Bom, o quarto tópico é mantenha a transparência. O que é manter a transparência? É ser sincero, é ser fiel e principalmente ter premissa nas coisas, tá? Então olha só, transparência é fundamental para construir confiança. Compartilhe informações relevantes de forma aberta e honesta, mesmo quando a notícia não for boa. Se os stakeholders perceberem que você está escondendo informações ou sendo invasivo, isso pode prejudicar a sua relação entre eles. Então, aqui entra esse contexto principalmente na parte da entrega, cronograma. Imagina que talvez você precisasse fazer uma entrega hoje e por um acaso aconteceu algum impeditivo, talvez o desenvolvedor ficou doente, não pôde atuar, ou encavalou, ele não conseguiu resolver o problema, teve que talvez levar o filho no médico, faltou trabalho, faltou recurso, faltou dinheiro, enfim. Imagina qualquer tipo de problema que tenha um atraso no cronograma. E aí você inventa 1001 desculpas para o stakeholder que vai perguntar para você por que houve o atraso. Então, nessas partes, é interessante ser o quê? Ser transparente. Olha, realmente teve um atraso, a gente não gostaria que tivesse, aconteceu um imprevisto, aconteceu de forma XPTO, foi assim, assim, assado, enfim. Seja transparente com as informações, mas também coloque o seu lado de que, olha, estamos trabalhando para resolver, estamos nos esforçando mais para tentar fazer com que esse atraso ou com que o gargalo desse impeditivo seja solucionado o quanto antes, para a gente conseguir adiantar as coisas ou para que a gente consiga alcançar as metas conforme o período dos cronogramas. Pode explicar, olha, aconteceu um atraso aqui, mas a gente vai tentar adiantar uma outra coisa lá na frente para que fique meio a meio, para que a gente consiga equilibrar as coisas. Mas a transparência do porquê que as coisas aconteceram, porquê que as informações são daquela forma, de relevância boa ou ruim, é importante você colocar em mesa, mesmo
que não seja tão agradável. Bom, quinto tópico é: adapte a sua mensagem. Lembre-se que diferentes stakeholders têm diferentes níveis de conhecimento e interesse em seu projeto ou organização. Adapte sua mensagem e o nível de detalhe de acordo com o público-alvo. Evite jargões técnicos que possam não ser compreensíveis para todos. Aqui entra o que eu já falei lá no início do curso. As pessoas elas não têm obrigatoriedade de ter o conhecimento de tudo, principalmente se for técnico ou voltado à tecnologia. Vão haver pessoas que são muitas vezes da parte da produção da coisa, então elas apenas usam a ferramenta e não entendem o contexto do por trás ou por baixo de como funciona ou por que é daquela forma. Então, elas não têm obrigatoriedade de entender sobre APIs, por exemplo, sobre requisições, sobre segurança, elas não têm a necessidade de entender sobre a linguagem de programação, por que o banco de dados deu problema e nem nada do tipo. Então, quando você for fazer as suas mensagens, os envios, somente se você está numa cultura de empresa que faz muitos terminhos técnicos, tenta evitar esses termos ou, se você utilizar, você coloca ali entre parênteses a explicação para cada uma daquelas coisas que você está dizendo que são os jargões, tá bom? Outra coisa, é interessante também você sempre detalhar de forma como se você literalmente estivesse explicando para uma criança. Isso já é uma dica que eu dou para vocês, que eu em particular utilizo, porque se você está explicando para uma criança e ela não conhece, ela não entende, não tem entendimento, e você explicando de uma determinada forma, ela consegue entender do que é o que se trata, então com certeza qualquer outra pessoa vai conseguir ter um entendimento também. Então imagina que você estivesse explicando de uma forma mais jovial para uma pessoa que literalmente está começando a viver. Então, se você levar isso como um assunto para profissionais também, você com certeza vai conseguir comunicar com essas pessoas de maneira que elas também tenham um entendimento, tá bom? Número 6 ou sexto tópico. Defina metas claras de comunicação. Estabeleça metas e objetivos claros para a comunicação com os stakeholders. Isso pode incluir a criação de uma estratégia de comunicação específica para cada grupo e a definição de indicadores-chave de desempenho, que são os KPIs, para avaliar o sucesso. Então, aqui as metas de comunicação é literalmente medição de informações para que você consiga fazer apresentações ou conversar com stakeholders a partir de informações que você consiga exibi-las, tá? Então aqui estamos dando exemplos de KPIs, mas pode ser usado gráficos ou qualquer outra coisa que sirva para fazer medições ou ilustração daquilo que você está querendo exibir, beleza? Sétimo tópico, ouça ativamente. O que é ouvir ativamente? Comunicação eficaz não é apenas sobre transmitir informações, mas também sobre ouvir atentamente. Esteja disposto a ouvir as preocupações e as opiniões dos stakeholders, fazer ajustes em suas abordagens com base no feedback recebido. Então, entra o papel de não apenas falar, mas também ouvir e saber entender. Então, essa parte aqui é bem bacana porque muitas vezes vão falar coisas para você que não tem muita importância ou não tem muita relevância, ou principalmente não tem nada a ver com o que está sendo tratado. Mas é legal e é importante você dar a atenção para isso e até mesmo entrar no contexto para a pessoa também, às vezes, até poder entender que ela está falando ou que ela está esclarecendo não tem muito sentido naquela ocasião. Então, ouça atentamente tudo que você precisa ouvir, tudo que as pessoas precisam passar, porque muitas vezes essas informações elas vão ser bem úteis lá na frente também. Oitavo tópico, resolva conflitos de forma construtiva. Então, todos os projetos vão ter conflitos. Todos os projetos vai ter principalmente conflito entre equipe interna, a empresa no qual você atua, com alguns responsáveis externos, alguns stakeholders externos, alguns clientes. Então, às vezes bate-cabeça é um exemplo, tá? Às vezes bate-cabeça equipe do TI da sua empresa com a equipe do TI que é do cliente. Por quê? Às vezes você vai precisar fazer amarração no sistema, fazer integração de sistema, desenvolver a API para comunicação de um lado com o outro e
às vezes as pessoas elas não vão ter ali uma vontade ou uma entrega da maneira que você tenha. Às vezes elas vão fazer corpo mole, às vezes elas vão se fazer de sonsa, literalmente. Então, assim, algumas coisas vai acabar fazendo conflitos. Isso quando não tem também interno, mas é interessante saber resolver de forma construtiva. Então, os conflitos eles podem surgir de qualquer relacionamento com stakeholders. Eu dei um exemplo aqui bem específico entre as equipes de TIs aqui, mas pode ser com quaisquer pessoas. Então, em vez de evitá-los, aborde-os de maneira construtiva e busque soluções que beneficiem todas as partes envolvidas. Então, se as pessoas elas estão insatisfeitas ou estão reclamando de alguma coisa, tenta conversar, entender o lado da pessoa, expor o seu lado também, expor as necessidades, deixar tudo transparente, tudo em mesa, e aí entra numa acordância de como as coisas vão funcionar. Então, por exemplo, às vezes pediu uma funcionalidade, só que quando a funcionalidade foi desenvolvida, acabou não gostando, quer fazer alteração. Só que por escopo não pode fazer alteração agora, porque vai impactar toda a produtividade e entrega do que está vindo a seguir. Então, o que, que vai acontecer? A pessoa vai ficar insatisfeita. A pessoa vai começar a falar mal da ferramenta, falar mal da equipe, falar mal da empresa, vai começar a bater o pé lá que quer cancelar projeto. Acontece uma série de coisas. Então, é sempre legal fazer a construção dessa comunicação para que se resolva tudo e fique em mesa e de forma bem clara para que não tenha mais esse bate-cabeça. Bom, nono tópico é mantenha a consistência. Mantenha uma mensagem e uma imagem consistente em todas as interações com os stakeholders. Isso ajuda a construir uma marca sólida e confiável. O que é manter a consistência? É literalmente sempre se portar de maneira que é devida, né? Então, ser ali o profissional mais profissional, entre aspas, que você possa ser. Por que eu digo isso? Porque isso vai trazer a confiança para as pessoas. As pessoas vão ver que você tem interesse na participação do projeto, as pessoas vão entender que você tem um interesse em realizar entregas, as pessoas vão entender que você tem comprometimento, que você tem objetividade, as pessoas vão entender que você tem sinceridade, que você tem firmeza, principalmente, confiança e assim sucessivamente. Então, a consistência no que você faz é o que vai trazer uma solidificação e uma confiança maior para as pessoas sobre você. 10º tópico e o último desta aula: avalie e ajuste continuamente. Periodicamente, avalie a eficácia de suas estratégias de comunicação com os stakeholders e esteja disposto a fazer ajustes conforme necessário. A adaptação constante é fundamental para manter relacionamentos saudáveis e produtivos. Então, entra aquele lance de que, se as pessoas não estão gostando da maneira que você está fazendo abordagens, ou da maneira que você está escrevendo as mensagens que você está enviando para ela nos canais de comunicação, se elas não estão entendendo o método que você fala, a forma técnica que você conduz as coisas, adapte. Então é mais fácil você se adaptar e as pessoas entenderem do que literalmente virar uma bola de neve e acabar sobrando no final até para você. Porque se a maioria das pessoas não estão entendendo o que você está querendo transmitir, então provavelmente o problema não está na maioria das pessoas, mas sim em uma única que talvez seja você. Então a mudança, a adaptação, ela é constante e é necessária também. Resumo geral da aula. Comunicação eficaz com stakeholders é essencial para o sucesso de qualquer organização ou projeto. Ao identificar as partes interessadas, entender as suas necessidades e interesses, abortar uma abordagem transparente e adaptar a sua mensagem, você pode construir relacionamentos sólidos e garantir o apoio contínuo de todos os envolvidos em sua iniciativa. Então, se você tecnicamente aí querido, gostado, benquisto por todos, você com certeza tem um trabalho mais leve e uma abrangência maior, né? As pessoas não vão ficar tanto no seu pé pedindo entregas, nem batendo cabeça sobre algumas coisas. Bom, essa foi mais uma aula do nosso curso de análise de requisitos de software. Espero que vocês tenham entendido, principalmente vocês estejam gostando. Me despeço por aqui, fica com Deus e até breve.